drogas, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês que são amados de meu Pai, do nosso Pai. Sabe por que eu tenho certeza que Deus os ama? E olha só que eu queria acrescentar para vocês. Olha só que bacana. Muito bacana isso. Jesus, na sua oração de João, capítulo 17, que vale a pena você ler, mas com carinho, com atenção, devagar, não lendo para terminar no final de uma vez, não. É lendo e comendo cada palavra, observando cada pontuação, para que você não perca o espírito da palavra. Olha só que bacana, extraordinário. E eu falo isso com alegria, porque é o que Deus me mostra nesse momento. Jesus, na sua oração, ele e o Pai e ele. Aqui a oração é uma conversa entre o Filho e o Pai. Ele diz assim: e não rogo, olha só, e não rogo, quer dizer, peço, suplico, oro, somente por estes. E estes quer dizer aqueles que estavam ao seu redor, que estavam perto dele, estavam próximos dele, tinham-no acompanhado até aquele lugar. Foi depois da Santa Ceia que ele fez essa oração. Ele fez a oração logo após ter feito a Santa Ceia. E na Santa Ceia, Judas se manifestou e já foi excluído dentre os discípulos. Já foi excluído, porque foi embora. Deixou Jesus e Jesus ficou apenas com os 11 apóstolos. Então ele diz assim: e não rogo somente por estes 11 que estão comigo, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim. Olha só que maravilha de revelação. Quando a pessoa crê em Jesus por causa do milagre que ele fez na vida dela, é uma coisa, é uma crença, é uma fé. Mas eu penso, eu creio, é a minha fé, que quando uma pessoa crê em Jesus porque foi curado, foi liberto, aconteceu um milagre de prosperidade, eu penso que essa fé é a fé do coração, a fé que tem que ver para crer. A fé do coração é essa. Você tem que ver para crer. Então você viu. Então você creu. Essa fé, eu penso, eu creio, eu falo eu pessoalmente, porque essa a visão que eu tenho
dessa palavra. Quando a pessoa crê em Jesus por causa do milagre que aconteceu na sua vida, essa fé, ao meu ver, é do coração. E essa fé não tem sustentação. Não tem sustentação. Porque a fé do coração é uma fé emotiva. Quando as coisas vão bem, a fé do coração funciona. Mas quando as coisas vão mal, a fé do coração enfraquece, ela desmonta, ela derrete. Por quê? Porque o coração é enganador. O próprio Senhor disse, através do profeta Jeremias, que o coração é enganoso e corrupto e cruel. Quem o conhecerá, diz o Senhor. Então veja que Jesus orou pelos discípulos, os 11 que estavam com ele antes de ser preso, mas também orou por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Pela tua palavra hão de crer em mim. Aí eu fiquei pensando, é interessante porque Jesus ressuscitou Lázaro, não é? Bacana, Jesus ressuscitou Lázaro 4 dias depois dele estar sepultado, ter morrido. 4 dias depois. Mas deu testemunho dele, o próprio Lázaro deu testemunho, as pessoas viram Lázaro vivo, viram-no sair do túmulo, amarrado num pano, ele veio pulando naturalmente, e ficaram impressionadíssimos com aquele fato. Mas, se você ler direitinho o texto bíblico, não há pregação focada em Lázaro. A pregação de Jesus foi focada nos pensamentos de Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você focar a sua fé nos milagres. Por isso que muitas pessoas não têm a sua fé sustentada quando vêm os problemas, porque elas se acostumam, movida pelo coração, obviamente, elas se acostumam a ver para crer. E quando elas não veem, como é que elas vão crer? Aí a fé derrete. Então, Jesus deixa bem claro, eu não rogo somente por estes que estão comigo, mas eu rogo por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Quer dizer, então eu não posso ficar aqui falando dos milagres. Curou isso, curou aquilo, fez isso, fez... Ele fez, não tenho dúvida. Foi extraordinário, foi magnífico. Mas os ensinamentos, os pensamentos de Deus com respeito à vinda de Jesus, o projeto de Deus para você, para a sua vida, para a minha vida, para todos nós, pela palavra dele. E isso os milagres não explicam. É um ensinamento que você tem que vir buscando comer todo dia, né? É o pão nosso de cada dia. Eu não sei se você está me entendendo, minha amiga, meu amigo, mas o que eu quero, no final das contas, que você tenha essa consciência, porque eu peço a Deus todo dia que Ele me ensine a dar para vocês e para todo mundo aquilo que Ele me tem dado. É isso aí. Então, o que Ele me tem dado, eu passo para vocês. Essa é a minha fé. É a fé que eu aprendi. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus,
Não foi por um milagre que aconteceu. É claro que o milagre que aconteceu na nossa família, a minha irmã ficou curada, então isso chamou atenção e eu fui ver aonde é que ela tinha sido curada e por que ela tinha sido curada e por quem ela tinha sido curada. Então eu tomei conhecimento de Jesus. Foi aí que eu comecei a ler a Bíblia, que eu tive acesso à palavra de Deus e comecei a compreender o plano de Deus para a minha vida. E quando nós saímos ou deixamos tudo para trás para pregarmos o Evangelho, não foi por causa de um milagre extraordinário que havia acontecido na minha vida. Não, negativo. Foi porque eu criei na palavra dele, a palavra, o ensinamento dele, o fundamento da palavra dele. Jesus morreu, ele morreu pelos meus pecados. Eu nasci em pecado, eu fui gerado no pecado. Não que a minha mãe fosse uma mulher vulgar que me tivesse assim, sem querer, não. Mas porque os meus pais eram pecadores. Eles eram pecadores, então me geraram no pecado. Os pais dele, os meus avós, os geraram no pecado. A humanidade foi gerada no pecado. Então, Jesus veio e morreu por esses que pecaram. Não foi por causa de um milagre, de uma coisa maravilhosa que eu deixei tudo para trás. Não, foi por causa do entendimento que eu tive. Ele me perdoou, ele me aceitou do jeito que eu era. Então, poxa, peraí, todo mundo tem que saber disso. Eu tenho que passar isso para diante. Porque, assim como Jesus me perdoou, ele perdoa todos os que o invocam na sinceridade. Isso é a pregação da palavra dele. Ele disse: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quer dizer, ele promete o milagre. Ele promete o milagre da salvação, o milagre da cura divina, o milagre da prosperidade. Ele promete qualquer milagre. Mas o milagre dos milagres acontece quando você conhece o próprio Jesus. Porque uma coisa é você acreditar no Jesus que curou esse homem leproso, aquele ressuscitou aquela pessoa. Mas eu tenho que conhecer esse Jesus. Eu tenho que ter acesso a ele. Não basta que o fulano falou que Jesus curou Beltrano, Cicrano, etc. Excelente, magnífico. É como, por exemplo, você tem uma enfermidade e conhece alguém, um médico. Conhece um médico, você ouve falar de um médico que curou aquela pessoa que foi restaurada, foi curada. Então, você fica satisfeito, você acredita naquele médico, mas você tem que conhecer o médico. E Jesus é o médico dos médicos. Então, se você não conhecê-lo pessoalmente, como é que você vai lançar a sua vida sobre alguém, vai crer? Que crer é muito além de você acreditar. Crer é você se lançar, é casar, fazer um pacto, uma aliança com ele. É o casamento que nós temos falado. Quando eu criei na Esther, eu me entreguei para ela de corpo, alma e espírito. Quando ela creu em mim, a mesma coisa. E tornamos-nos um só corpo. E isso é o que tem que acontecer em relação a Deus. Eu conheci Jesus. Eu não falo de um Jesus que curou fulano, beltrano, cicrano. Eu não falo de Jesus que me curou. Não, eu não fui curado. Eu não fui curado assim, de uma enfermidade, nada disso. Mas eu tive uma experiência inusitada. Eu o conheci. Quem me revelou foi o Espírito Santo, o Espírito dele. Muito legal isso.
Então, a nossa fé tem que estar fundamentada na palavra de Deus, não nos milagres que a palavra de Deus fala. Eu creio nos milagres, todos eles são extraordinários, mas eu creio na palavra como se estivesse crendo em Jesus, vendo Jesus, percebendo Jesus, que é uma fé racional, inteligente. Ele veio, deu a vida dele, deu a alma dele pela minha alma. É outra coisa completamente diferente. Uma coisa é crer em Jesus porque ele curou fulano, beltrano e cicrano. Eu não crio em Jesus porque ele curou a minha irmã. Eu crio em Jesus porque eu o conheci pessoalmente. E quando você conhece Jesus pessoalmente, venha o problema que vier, você vai se manter nessa fé por toda a vida. Por quê? Porque você o conheceu. E se você o conheceu, foi porque o Espírito dele o apresentou para você. Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não me enviar. Então, amiga e amigo, aprenda essa lição que é fundamental para a sua vida espiritual, para a permanência da sua fé no Senhor Jesus. Creia nele segundo a sua palavra. Quer dizer, o que ele fez por você. Não o que ele fez pelos outros, mas por você. Isso é extremamente importante. Que coisa magnífica, né? Você está entendendo o que eu estou falando? Eu gostaria de explicar mais para você, mas como o nosso tempo aqui é curto, eu quero deixar essa mensagem para você. Jesus disse: eu não rogo somente por estes. Não rogo somente por estes aqui que estão aqui comigo, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Hão de crer em mim. Não porque conheceram alguém que foi curado, abençoado por ele, mas conheceram-no pessoalmente. Jesus orou por mim e orou por você, minha amiga, que tem crido na palavra dele. Porque é a palavra dele, que é espírito e verdade, que faz a gente uma unidade. É isso. E isso é inteligente, é racional. Tá bom? Vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta. Que Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E fique nessa fé. Se você crê em Jesus porque você o conhece, saiba que Jesus orou por você. Qualquer que seja o problema que você enfrentar, que a gente enfrentar, Jesus orou por nós. E isso garante a nossa vitória. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.